Fabrício nunca esqueceu o dia em que perdeu o pai. Ainda jovem, viu sua vida mudar por causa de uma disputa de terras que saiu do controle. O pai de Angélica, um fazendeiro ambicioso e tomado pela ganância, entrou em guerra com o pai de Fabrício por causa de plantações de café e limites de terra. E o que começou com ameaças terminou em sangue. O pai de Fabrício foi morto de forma cruel, deixando para trás um filho com o coração cheio de ódio e sede de justiça. Mas antes que Fabrício pudesse agir, um homem fez isso por ele. O velho capataz da fazenda, fiel até o fim, decidiu se vingar por conta própria e foi até a propriedade rival. Lá ele tirou a vida do pai de Angélica, sem piedade, sem aviso, como uma resposta ao que havia sido feito. Quando Fabrício descobriu, ficou tomado por uma revolta diferente. Não era alívio, era fúria. Ele não queria uma vingança rápida. Queria que o homem que matou seu pai sofresse. Queria olhar nos olhos dele e fazê-lo pagar. Mas tudo já estava feito. Agora, anos depois, já com 29 anos, Fabrício havia se tornado um barão respeitado, frio e duro, conhecido por não perdoar e não esquecer. Foi então que soube que a antiga fazenda do inimigo estava falida e seria leiloada. Sem hesitar, ele foi até lá, não apenas por interesse nas terras, mas pelo passado que ainda o assombrava. O que ele não esperava era encontrar Angélica ali, sozinha, com apenas 19 anos, vivendo entre as paredes vazias da casa que um dia foi cheia de vida. Quando o capataz viu a jovem, seu olhar endureceu e ele disse sem pensar duas vezes que deveria terminar o serviço, mas Fabrício o impediu na mesma hora, segurando seu braço com força. Chega, já fizeram demais sem minha ordem. Ele olhou para Angélica e, mesmo tentando ignorar, havia algo nela que o desarmava por dentro, mas ele não permitiria que aquilo aparecesse. Arrume suas coisas, você vem comigo. Ela negou, disse que não iria, que preferia morrer ali, mas ele foi firme. Disse que aquela terra agora era dele, que ela não tinha mais ninguém e que ficar ali só significava fome e abandono. Sem escolha, Angélica acabou indo, com o coração cheio de medo e revolta, sem imaginar que aquele homem frio seria, ao mesmo tempo, seu maior tormento e seu maior perigo. A chegada na fazenda de Fabrício foi silenciosa, mas pesada. Angélica desceu da carruagem com o coração apertado, olhando ao redor. Aquele lugar enorme, cheio de vida, mas ao mesmo tempo frio para ela. Nada ali era seu. Nada ali a acolhia. E o pior, tudo pertencia ao homem que ela mais tinha motivos para odiar. Fabrício mal olhou para ela ao descer, apenas deu ordens secas para os empregados e entrou na casa como se ela fosse apenas mais um problema que precisava ser resolvido. Você fica no quarto dos fundos, disse ele sem nem encarar, a voz firme sem espaço para discussão. Angélica sentiu o orgulho ferver, mas engoliu. Ela não tinha escolha. Os primeiros dias foram difíceis. Ela se manteve calada, tentando não cruzar com ele. Ajudava nas tarefas da casa. Mesmo nunca tendo vivido assim, suas mãos, delicadas, começaram a se acostumar com o trabalho, mas o que mais doía não era o esforço. Era a forma como ele a tratava, sempre distante, sempre frio, como se ela carregasse a culpa de tudo. E talvez, no fundo, ele realmente acreditasse nisso. Mas evitar Fabrício era quase impossível. A casa era grande, mas os caminhos sempre acabavam cruzando. E foi em uma dessas vezes que tudo mudou um pouco. Angélica estava na cozinha, tentando acender o fogão, claramente sem jeito, quando sentiu a presença dele atrás dela. Seu corpo travou no mesmo instante. Nem isso você sabe fazer? A voz dele veio baixa, mas carregada de provocação. Ela virou rápido, os olhos cheios de raiva. Não fui criada para isso, ao contrário de certas pessoas que só sabem mandar. O silêncio que veio depois foi pesado.
Ele deu um passo à frente, ficando perto demais, perto o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele, o cheiro dele, e aquilo a desestabilizou mais do que qualquer palavra. "Cuidado com o jeito que fala comigo", disse ele, agora com a voz mais baixa ainda, quase um aviso. Angélica ergueu o queixo, tentando não recuar, mesmo com o coração acelerado. "Ou o quê? Vai mandar me matar também?" A frase saiu antes que ela pudesse segurar, e aquilo acendeu algo nele. O olhar de Fabrício escureceu, ele segurou o braço dela com firmeza, puxando-a um pouco mais para perto, não com brutalidade, mas com intensidade. "Quem matou seu pai não fui eu", disse ele entre os dentes, os rostos tão próximos que bastava um movimento para que seus lábios se tocassem. O ar ficou pesado, carregado de algo que nenhum dos dois queria admitir. Angélica sentiu a respiração dele tão perto que perdeu o fôlego por um segundo. Os olhos dela desceram por um instante para a boca dele e voltaram rápido, assustada consigo mesma. Fabrício percebeu, e isso o afetou mais do que deveria. Ele soltou o braço dela de repente, como se tivesse se queimado, dando um passo para trás, passando a mão no rosto, irritado. "Não me provoque, Angélica", disse seco, virando as costas e saindo da cozinha, deixando ela ali parada com o coração disparado e uma sensação estranha que ela não sabia explicar. Porque pela primeira vez, o ódio não foi a única coisa que ela sentiu. Depois daquele dia na cozinha, Angélica tentou manter ainda mais distância, mas era como se quanto mais ela evitasse, mais o destino colocasse Fabrício no caminho dela. E ele também parecia diferente, mais irritado, mais inquieto, como se algo tivesse saído do controle. E talvez tivesse mesmo. Dias depois, já no fim da tarde, Angélica foi até o curral levar água para um dos empregados, mas acabou ficando sozinha ali por alguns minutos, observando o movimento dos animais, tentando se distrair, quando ouviu passos atrás de si, antes mesmo de se virar. Já sabia que era ele, seu corpo reagia antes da mente. "Está começando a se acostumar?" A voz dele veio firme, mas não tão dura quanto antes. Ela virou devagar, cruzando os braços. "Não tive escolha", respondeu, tentando parecer indiferente. Fabrício se aproximou, parando a poucos passos, os olhos passando por ela com atenção demais, como se estivesse percebendo coisas que não queria notar. "Você não parece alguém que aceita ordens com facilidade", disse ele, quase como uma provocação. Angélica deu um leve sorriso irônico. "E você parece alguém que gosta de mandar em tudo." O clima entre os dois mudou de novo, aquele mesmo silêncio carregado. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância, e dessa vez ela não recuou, mesmo sentindo o coração acelerar. "Talvez eu só esteja tentando manter tudo sob controle", disse ele mais baixo, o olhar preso no dela. Angélica sustentou o olhar, mas sua respiração já não estava tão firme. "E está conseguindo?" ela perguntou, quase num sussurro sem perceber. Fabrício ficou em silêncio por um segundo, os olhos descendo lentamente para os lábios dela, e naquele momento tudo pareceu parar. O som do curral sumiu, o mundo ao redor desapareceu, ele ergueu a mão devagar, como se estivesse lutando contra si mesmo, e tocou de leve o rosto dela. Um toque simples, mas que fez o corpo inteiro de Angélica estremecer. Ela fechou os olhos por um instante, sem nem perceber, e isso foi o suficiente para que ele se aproximasse ainda mais, agora tão perto que a respiração dos dois se misturava, o rosto inclinado, o momento prestes a acontecer. Mas então ela abriu os olhos de repente, como se acordasse de um sonho, e se afastou, o olhar confuso. Isso está errado", disse. A voz baixa, mas firme, Fabrício travou por um segundo, como se aquilo o puxasse de volta para a realidade. O orgulho voltou com força. Ele recuou na mesma hora, passando a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. "Eu sei", respondeu seco.
mas o olhar ainda carregava algo que ele não conseguiu esconder. Angélica respirou fundo, tentando se recompor. Você me odeia. Deveria continuar assim, disse, mais para si mesma do que para ele. Fabrício deu um sorriso sem humor, daqueles que não chegam nos olhos. Não me diga o que eu devo sentir, respondeu, virando as costas logo em seguida e saindo dali, deixando Angélica parada, com o coração batendo forte e uma sensação ainda mais perigosa crescendo dentro dela, porque naquele momento ela percebeu que o problema não era mais o ódio, era o que estava surgindo no lugar dele. Depois do que aconteceu no curral, o clima entre os dois ficou ainda mais pesado. Não era mais só ódio, era algo que nenhum dos dois conseguia controlar, e isso irritava principalmente Fabrício, que passou a evitar Angélica ainda mais. Só que quanto mais ele se afastava, mais ela sentia. E isso a deixava confusa e com raiva de si mesma, até que em uma noite, durante o jantar, o silêncio entre os dois foi quebrado da pior forma. Você está demorando demais com essas tarefas, disse Fabrício, sem sequer olhar para ela. Angélica, já cansada, largou o pano sobre a mesa com mais força do que devia. Talvez porque eu não seja uma criada de verdade, respondeu, o olhar firme. Aquilo foi o suficiente para acender o orgulho dele. Fabrício levantou o olhar devagar, encarando-a com frieza. Mas está vivendo como uma, disse sem hesitar. As palavras bateram nela como um golpe. Angélica deu um passo à frente, os olhos cheios de mágoa e raiva. E você vive como um homem justo? Porque até agora, tudo o que eu vi foi alguém que se esconde atrás do que o meu pai fez. O silêncio que veio depois foi tenso, pesado. Fabrício levantou de uma vez, a cadeira arrastando no chão. Ele se aproximou rápido, ficando perto demais. Não ouse falar do que não sabe, disse com a voz baixa e dura. Angélica não recuou, mesmo sentindo o coração acelerar. Eu sei o suficiente. Sei que o seu capataz matou o meu pai como um covarde. Aquilo foi o limite. Fabrício segurou o braço dela com força, puxando-a para perto, o rosto a poucos centímetros do dela. E o seu pai fez o quê? Foi um santo? Rebateu. A respiração pesada, os dois presos naquele confronto que já não era só de palavras. Angélica tentou se soltar, mas não conseguiu. E naquele instante, algo mudou. Os olhos dele desceram para os lábios dela de novo. E dessa vez, ele não desviou. O silêncio ficou mais denso, mais perigoso. Você deveria me odiar, ela sussurrou, a voz falhando levemente. Fabrício inclinou o rosto, aproximando ainda mais, o suficiente para quase encostar. Eu odeio, respondeu, mas a forma como disse não convencia nem a ele mesmo. Angélica fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra aquilo. E quando abriu, já estava perto demais, perto o suficiente para que qualquer um dos dois acabasse com aquela tensão. Mas antes que isso acontecesse, ela virou o rosto de leve, quebrando o momento, a respiração dos dois descompassada. Fabrício soltou o braço dela de repente, como se estivesse perdendo o controle de algo que sempre dominou. Ele deu alguns passos para trás, passando a mão no cabelo, claramente irritado, mas dessa vez não era com ela, era com ele mesmo. Angélica ficou parada, sentindo o braço ainda quente onde ele havia segurado, e algo dentro dela doía, não de medo, mas de uma confusão que só aumentava. Isso não pode acontecer, disse ela, mais baixo. Fabrício soltou um riso curto, sem humor. Já está acontecendo, respondeu. E saiu dali sem olhar para trás, deixando Angélica sozinha com o coração apertado, porque pela primeira vez ela percebeu que não era só ele que estava lutando contra aquilo. Ela também estava começando a perder essa batalha. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos demais, mas carregados de tudo o que nenhum dos dois dizia, até que o corpo de Angélica começou a dar sinais de cansaço. O trabalho, a pressão, a mudança brusca de vida.
Tudo começou a pesar, e em uma manhã, enquanto tentava seguir com as tarefas, sua visão escureceu por um instante. Ela se apoiou na mesa, respirando fundo, tentando ignorar, mas não conseguiu. Horas depois, no meio da tarde, acabou desmaiando sozinha perto da cozinha. O barulho chamou a atenção de uma das funcionárias, que correu chamar Fabrício. Ele chegou rápido, o rosto sério, mas ao vê-la caída no chão, algo mudou na expressão dele na mesma hora. Ele se abaixou, chamando por ela, tocando seu rosto com uma urgência que ele nem percebeu. Angélica, abre os olhos. A voz saiu mais baixa, mais carregada do que ele gostaria. Ela demorou alguns segundos, mas reagiu, abrindo os olhos devagar. Confusa, ao perceber que estava nos braços dele, tentou se afastar, fraca. Estou bem, não precisa disso, murmurou. Mas ele ignorou completamente, a pegou no colo sem pedir permissão e a levou até o quarto. Você não está bem e vai ficar aqui, disse firme. Mas dessa vez não soava como ordem fria, soava como preocupação mal disfarçada. Angélica tentou protestar, mas não tinha forças, acabou cedendo, e pela primeira vez desde que chegou, alguém cuidava dela de verdade. Ao longo da noite, Fabrício passou mais vezes pelo quarto do que deveria, sempre com a desculpa de verificar, mas na verdade era outra coisa. Ele se aproximava da cama, observava ela em silêncio, os traços suaves, o jeito frágil naquele momento, e aquilo mexia com ele de um jeito perigoso. Em uma dessas vezes, ela acordou e o encontrou ali, sentado ao lado, o olhar fixo nela. Você devia descansar, disse ele ao perceber que ela estava acordada. Angélica o encarou por alguns segundos, ainda fraca, mas lúcida o suficiente para perceber a diferença no jeito dele. Por que está fazendo isso? Perguntou baixo. Fabrício desviou o olhar por um instante, como se a pergunta o incomodasse. Porque você está sob o meu teto, respondeu seco, mas não convenceu. Angélica soltou um leve suspiro, quase um sorriso cansado. Você não sabe mentir, disse. Isso fez ele olhar para ela de novo, mais intenso, mais exposto do que gostaria. O silêncio entre os dois voltou, mas agora era diferente, mais calmo, mais próximo. Fabrício passou a mão pelo cabelo dela de forma quase involuntária, um gesto suave, que ele mesmo pareceu estranhar. Angélica fechou os olhos por um instante, sentindo aquele toque, e quando abriu, encontrou ele ainda ali, perto demais. O clima mudou outra vez. O ar ficou mais pesado, mais íntimo. Você deveria me odiar. Ela sussurrou de novo, como se precisasse se lembrar disso. Fabrício aproximou o rosto lentamente, o olhar preso no dela, a voz baixa, quase rouca. Eu tento, respondeu. E dessa vez, ele não se afastou. Os rostos ficaram a centímetros, a respiração se misturando, o momento se alongando. Mas mais uma vez, ele travou, fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra si mesmo, e recuou de repente, levantando-se, passando a mão no rosto claramente afetado. Descanse, disse rápido, quase fugindo do quarto, deixando Angélica ali, com o coração acelerado e uma certeza crescendo dentro dela. Ele podia até tentar negar, mas já não era mais só ódio que existia entre eles. No dia seguinte, Angélica já estava melhor, mas ainda fraca. Mesmo assim, insistiu em sair do quarto. Precisava respirar. Precisava se afastar daquela confusão que só aumentava dentro dela. Caminhou devagar até a parte de trás da casa, onde o vento batia mais leve. Fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos, mas não conseguiu, porque tudo levava a ele, sempre ele, Fabrício. E como se o destino não desse trégua, ela ouviu passos atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. Já devia estar descansando. A voz dele veio mais baixa, sem aquela dureza de antes. Angélica abriu os olhos devagar, soltando um suspiro leve. Já estou melhor, respondeu, virando-se para encará-lo. E por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Só ficaram ali,
se olhando. Como se o silêncio falasse mais do que qualquer palavra, Fabrício se aproximou devagar, sem pressa, mas sem desviar o olhar. Havia algo diferente nele, menos controle, mais verdade. Você sempre faz o contrário do que eu digo, comentou quase em tom de provocação. Angélica deixou escapar um leve sorriso. Talvez porque você goste de mandar demais, respondeu. E aquele pequeno momento leve só fez tudo ficar ainda mais intenso. Porque logo depois o clima mudou, como sempre acontecia entre eles. Fabrício parou perto demais, os olhos descendo para os lábios dela mais uma vez. E dessa vez ele não tentou esconder. Angélica sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Não dessa vez. Você devia parar. Ela disse baixo, mas sem convicção. Fabrício inclinou o rosto, a voz quase um sussurro. E você devia ir embora, respondeu. E nenhum dos dois fez nada do que disse. O silêncio caiu entre eles mais uma vez. Pesado, carregado, inevitável. Ele levou a mão até o rosto dela, segurando com firmeza, mas com cuidado ao mesmo tempo. O toque fez ela prender a respiração. E quando percebeu, já estavam perto demais, perto o suficiente para não haver mais volta. Angélica fechou os olhos devagar, como se finalmente parasse de lutar. E foi isso que quebrou tudo. Fabrício não recuou dessa vez, não pensou, não resistiu. Ele a beijou. Um beijo intenso, carregado de tudo o que estava preso há dias, talvez anos. Não foi calmo, não foi suave, foi urgente. Como se os dois estivessem tentando provar algo um ao outro ou a si mesmos. Angélica correspondeu no mesmo instante, segurando na camisa dele, puxando-o mais para perto, como se aquele fosse o único lugar onde ela conseguia respirar de verdade. O mundo ao redor desapareceu de novo. Só existia aquele momento, aquele toque, aquele erro que nenhum dos dois queria evitar. Mas como tudo entre eles não durou em paz, Fabrício se afastou de repente, como se tivesse sido atingido pela própria consciência, respirando fundo, passando a mão no rosto. Claramente abalado, isso não devia ter acontecido, disse, a voz mais baixa, mais carregada. Angélica ainda estava próxima, os olhos abertos, tentando entender, sentindo o coração disparado. Mas aconteceu, respondeu, quase num sussurro. Fabrício a encarou por alguns segundos, dividido entre o que sentia e o que acreditava. O orgulho ainda gritava mais alto. Você é filha dele, disse por fim, como se aquilo explicasse tudo, como se aquilo fosse suficiente para apagar o que acabou de acontecer. Angélica deu um passo para trás, como se aquelas palavras tivessem sido mais fortes que qualquer gesto. E você nunca vai me deixar esquecer disso, não é? Perguntou, a voz baixa, mas agora carregada de algo diferente. Não era só raiva, era dor. Fabrício não respondeu, porque no fundo sabia que ela estava certa, e esse silêncio foi o que mais machucou. Angélica respirou fundo, segurando o que sentia, e virou as costas, saindo dali antes que ele visse mais do que devia, deixando Fabrício sozinho, parado, com o peso do beijo ainda nos lábios, e a certeza de que, a partir dali, nada mais seria como antes. Depois do beijo, tudo mudou. Mas nenhum dos dois teve coragem de admitir, pelo contrário. A distância entre eles aumentou como se aquilo nunca tivesse acontecido. Fabrício voltou a ser frio, mais do que antes. Evitava Angélica, falava o mínimo possível, e quando falava, era duro, como se quisesse apagar qualquer sinal do que sentiu. Mas isso só fazia piorar, porque Angélica sentia, e sentia muito. Ela tentou agir como antes, seguir com as tarefas, manter a cabeça erguida, mas por dentro estava confusa, magoada, porque pela primeira vez acreditou que havia algo diferente entre eles. Até que em uma tarde, uma visita inesperada chegou à fazenda. Uma jovem elegante, bem vestida, claramente de família rica, desceu da carruagem com um sorriso confiante, chamando por Fabrício como se tivesse intimidade.
Angélica observou de longe, sentindo algo apertar no peito sem entender. "Fabrício, quanto tempo?", disse a mulher ao se aproximar dele. E para surpresa de Angélica, ele não foi frio, não foi distante, pelo contrário, cumprimentou com um leve sorriso, algo raro. "Clarice, não esperava por você", respondeu. E aquilo foi o suficiente para acender algo dentro de Angélica que ela não queria sentir. Clarice era o tipo de mulher que se encaixava perfeitamente naquele mundo. Elegante, segura. E o pior, parecia ter espaço ali, coisa que Angélica nunca sentiu que teve. Ao longo do dia, os dois conversaram, riram em alguns momentos, e tudo isso foi observado por Angélica em silêncio, tentando ignorar. Mas cada detalhe incomodava mais do que deveria, até que, no fim da tarde, enquanto passava pelo corredor, acabou ouvindo parte da conversa. "Seu pai sempre quis esse casamento", disse Clarice em tom leve. "Como se fosse algo natural, e você nunca pareceu se opor", completou. Angélica parou sem perceber, o coração apertando. Casamento. Aquela palavra ecoou forte demais. Fabrício ficou em silêncio por um instante antes de responder. "As coisas mudaram", disse apenas, mas não negou, não afastou a ideia, e aquilo foi o suficiente. Angélica sentiu como se o chão tivesse cedido por um segundo, sem querer ouvir mais. Saiu dali rápido, tentando se recompor. Mas já era tarde. Naquela noite, quando Fabrício entrou na cozinha, encontrou Angélica diferente, mais fria, mais distante. "A visita parece importante", disse ela, sem olhar para ele. Fabrício percebeu na hora o tom, mas respondeu normalmente. "É só alguém do passado." Angélica soltou um leve riso sem humor. "Passado que quer fazer parte do seu futuro, pelo que parece", disse, finalmente olhando para ele. E havia algo ali que ele não tinha visto antes. Ciúme, mas ela tentou esconder. Fabrício se aproximou um pouco, observando-a com mais atenção. "Isso não lhe diz respeito", respondeu, voltando ao tom frio. E aquilo foi como um golpe final. Angélica ergueu o queixo, o orgulho falando mais alto. "Tem razão, não diz mesmo", disse firme, mas os olhos já denunciavam mais do que deveriam. O silêncio caiu entre os dois, pesado outra vez. Mas agora diferente, não era só tensão, era dor, era distância. Fabrício percebeu, mas não fez nada, porque no fundo achava que aquilo era o certo. Manter distância, manter controle, mesmo que aquilo estivesse começando a destruir os dois por dentro. E naquela noite, pela primeira vez desde que chegou, Angélica chorou em silêncio, não pela situação, não pelo passado, mas por algo que ela nunca quis sentir e que agora parecia impossível de evitar. Na manhã seguinte, a fazenda parecia mais silenciosa do que nunca, mas dentro de Fabrício havia um barulho que ele não conseguia calar. Ver Angélica daquela forma na noite anterior mexeu com algo que ele vinha tentando ignorar há tempo demais. E pela primeira vez, ele se viu inquieto, andando de um lado para o outro, sem conseguir se concentrar em nada. Enquanto isso, Angélica tomou uma decisão. Não podia mais ficar ali, não depois de tudo, não depois de perceber que ele nunca a veria, além do que ela representava. Arrumou poucas coisas, o suficiente para partir, e quando já estava pronta para sair, cruzou com Clarice no corredor. "Está indo embora?" perguntou com um sorriso discreto. Angélica apenas confirmou com a cabeça, tentando manter a postura. "Às vezes é melhor sair antes de se apegar ao que nunca será seu", completou Clarice. E aquelas palavras só reforçaram o que ela já sentia, sem dizer mais nada. Angélica seguiu em direção à saída, o coração apertado, mas decidido. Só que antes que pudesse atravessar a porta, uma voz a fez parar. "Você não vai a lugar nenhum." Era Fabrício, parado atrás dela, a respiração pesada, como se tivesse corrido contra o próprio tempo. Angélica fechou os olhos por um instante antes de se virar, tentando não demonstrar o quanto aquilo a abalava.
Eu não tenho motivo para ficar, disse firme, mas a voz carregava emoção. Fabrício se aproximou devagar, o olhar intenso, diferente de tudo que ela já tinha visto nele. Tem, sim, respondeu. E pela primeira vez, não havia frieza, não havia orgulho, só verdade. Angélica balançou a cabeça de leve, um sorriso triste surgindo. Você vai se casar, tem uma vida que já foi decidida, disse, e aquilo fez Fabrício travar por um segundo. Como se finalmente entendesse o tamanho do erro que estava cometendo, ele passou a mão no rosto, respirando fundo, e então falou: eu não vou me casar com ela. Disse firme, dando mais um passo à frente. Nunca quis isso. Só nunca tive motivo para recusar. Angélica sentiu o coração acelerar, mas ainda assim manteve a distância. E agora tem? Perguntou, quase sem voz. Fabrício parou bem diante dela, tão perto quanto nos outros momentos, mas agora sem hesitar, sem recuar. Tenho, respondeu, olhando direto nos olhos dela. O silêncio caiu entre os dois, mas dessa vez não era pesado, era decisivo. Ele levou a mão até o rosto dela, segurando com cuidado, mas com firmeza, como se finalmente aceitasse o que sentia. Eu tentei te odiar, todos os dias, começou, a voz mais baixa, mais sincera do que nunca. Mas você nunca foi ele, e eu fui injusto por te fazer pagar por algo que não é seu. Angélica sentiu os olhos marejarem, mas não desviou. Você ainda pode me mandar embora, disse, como um último teste, como se precisasse ouvir aquilo dele. Fabrício negou com a cabeça, um leve sorriso surgindo pela primeira vez. Eu não quero que você vá, respondeu, e dessa vez não havia dúvida, não havia orgulho, só sentimento. Angélica respirou fundo, como se finalmente soltasse tudo o que vinha guardando. E antes que pudesse pensar demais, ele a puxou para mais perto, encostando a testa na dela por um segundo. Então, a beijou novamente, mas agora diferente, não havia urgência, havia entrega, havia escolha, e Angélica correspondeu da mesma forma, segurando nele como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. O passado ainda existia, as feridas ainda estavam ali, mas naquele momento, nada disso era maior do que o que estavam sentindo, e pela primeira vez, Fabrício não tentou lutar contra aquilo, ele apenas ficou. Depois daquele beijo, algo finalmente mudou entre eles. Não havia mais espaço para negação. Os dias que se seguiram foram diferentes, mais leves, mesmo com o passado ainda presente. Fabrício já não era o mesmo homem duro o tempo todo. Ele passou a olhar para Angélica de outra forma, não com raiva, mas com cuidado, com atenção, e ela percebeu isso em cada pequeno gesto. Nos olhares mais demorados, nas vezes em que ele a chamava sem aquele tom frio, nas manhãs em que ele fazia questão de saber se ela estava bem. O tempo foi passando e o que antes era tensão virou cumplicidade. As brigas diminuíram, dando lugar a conversas, a risadas baixas, a momentos simples que para os dois significavam mais do que qualquer coisa. E foi em uma tarde tranquila, sentados lado a lado na varanda da fazenda, olhando o pôr do sol entre as plantações de café, que Fabrício quebrou o silêncio. Eu passei a vida inteira acreditando que precisava carregar esse ódio, disse, a voz calma, diferente de tudo que já havia mostrado antes. Angélica o olhou em silêncio, e ele continuou. Mas você me mostrou que eu só estava preso ao passado. Ele virou o rosto para ela, os olhos firmes, mas agora cheios de algo que ela já reconhecia. E eu não quero mais viver assim, não com você ao meu lado. Angélica sentiu o coração aquecer, um sorriso leve surgindo. Então para de lutar contra isso, respondeu simples, sincera. E aquilo foi o suficiente. Semanas depois, a fazenda que antes carregava histórias de dor foi testemunha de algo novo, um pequeno casamento, simples,
mas verdadeiro, sem luxo, sem grandes convidados, apenas pessoas de confiança e dois olhares que finalmente estavam em paz. Quando Fabrício segurou as mãos de Angélica diante de todos, havia ali mais do que um compromisso. Havia uma escolha. A escolha de deixar o passado para trás e começar algo novo, juntos. O tempo continuou passando e a fazenda mudou, não só na produção, mas no clima. O lugar que antes era marcado por silêncio e rigidez passou a ter vida, risadas ecoando pelos corredores, passos leves correndo pelo chão, porque algum tempo depois vieram os filhos e com eles uma nova história começou a ser escrita. Uma história onde o sangue que um dia foi motivo de guerra agora se misturava em paz, unindo duas famílias que antes eram inimigas. Fabrício, que um dia foi conhecido pelo olhar frio e pelo coração fechado, agora era visto caminhando pela fazenda com um sorriso raro, segurando uma pequena mão, enquanto Angélica observava de longe com o coração cheio, porque no fim, o que começou com ódio, terminou com amor. E tudo aquilo que um dia parecia impossível se tornou a razão de tudo. E aí, o que você achou da história do Fabrício e Angélica? Quero ver sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história.